Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nos dias de Israel, lemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, que Deus instruiu ao primeiro rei da nação de Israel, Saul, instruiu a ele a destruir os amalequitas. Vê-se isso em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. E depois lemos um bocadinho mais adiante que o rei Saul não obedeceu a essa ordem corretamente. E depois vê-se no versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 15, dizendo assim, o profeta Samuel a Saul, e disse Samuel a Saul, disse assim: o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Porque não deste ouvido à voz do Senhor? E depois lemos no versículo 20, disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Vê-se aqui que Saul não reconheceu o pecado que ele tinha feito. Isto é, ele não obedeceu à voz de Deus. Queridos irmãos, por isso, lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 22, que o profeta Samuel disse a Saul: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Que se obedeça à palavra do Senhor. E depois diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrifícios. Deus, como lemos na história, vemos que não estava nada satisfeito com a atitude de Saul. Na verdade, lê-se no versículo 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como iniquidade e idolatria. Então vê-se aqui que, para Deus, isto foi um ato de rebelião, de desobediência a Deus, porque não seguiu a instrução, a vontade de Deus. Também lemos no capítulo seguinte, em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, começando no versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, porque ele estava a escolher agora uma outra pessoa que ia ser o novo rei de Israel, e como vocês sabem, veio a ser o rei David. E diz assim: não atentes à sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Irmãos, como é que está o seu coração? Como é que está o meu? Porque se formos ler em Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso
quem o conhecerá? Aqui está a dizer que o coração é enganoso e perverso. E da maneira que está escrito, aqui está a mencionar acerca do meu coração e do seu coração, do nosso coração. O nosso coração é enganoso a nós, mais do que todas as coisas, e perverso. E por isso, irmãos, como é que está o seu coração? Você conhece o seu coração? E depois diz no versículo 10 de Jeremias 17: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Deus está a provar o seu coração. E Deus está a provar o meu. Como é que o nosso coração está perante os olhos de Deus? Precisamos de nos autoexaminar e perguntar: como é que estamos? Agora quero abordar um ponto, porque, queridos irmãos, hoje quero falar acerca de exatamente de período de teste e provação e como é que estamos a andar. Como é que o seu coração está durante o nosso período de teste e provação individual. 40, o número 40, irmãos, é um número que é ligado a um período de provação, de testes, de esperar por Deus em fé, ter confiança em Deus. E vê-se o número 40 muitas vezes na Bíblia a falar em várias situações que têm um significado de esperar em fé, esperar por Deus em fé. Ou é um período de teste esperando por Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 7, versículo 4, vemos Noé, a situação de Noé, e por 40 dias e 40 noites choveu na terra. Um período em que houve um castigo à terra, mas um período em que tiveram que esperar por esse castigo ter terminado e depois, por vários dias depois, quase que um ano, para as águas se baixarem. Em Gênesis 25, versículo 40, vemos Isaac, digamos assim, um tipo de Jesus Cristo, casando-se com Rebeca, digamos assim, um tipo da igreja. E quando ele tinha exatamente 40 anos, Deus então foi fiel à sua promessa e ele, o Isaac, teve fé no plano de Deus e a Rebeca seguiu com aquele homem em completa fé, sem o conhecer praticamente, sem o conhecer nada. E por isso foi um matrimónio, digamos assim, fundado em fé. Depois lemos em Êxodos 24, versículo 18, Êxodos 31, versículo 15, que Moisés subiu ao monte por 40 dias, jejuando, e aí recebeu os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas. E vemos aí, por exemplo, em Êxodos capítulo 32, no versículo 4, que a nação de Israel falhou esse teste. Construíram um ídolo e que enfuriou a Deus e a Moisés. E depois lê-se em Êxodos
34, versículo 28, que Moisés subiu ao monte uma segunda vez por mais outros 40 dias e 40 noites e jejuou. E vê-se quando ele desceu, como a cara dele estava assim a resplandecer de um brilho. Mas vê-se aí uma vez mais este número de 40. Em Números, capítulo 13, versículo 25, vemos que os espias foram espiar a terra prometida por 40 dias. Outra vez mais o número de 40. Vemos que não acreditaram, os israelitas não acreditaram na boa nova de Josué e Caleb, acreditaram nas más notícias, digamos assim, dos outros, e por isso foram castigados nada mais, nada menos do que 40 anos no deserto, como lemos em Números 14, 34. E por isso vê-se o número 40 repetido várias vezes. Um bocadinho mais adiante, lemos Golias, que tentou Israel em Gat por 40 dias antes de ser matado por David. Vemos também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 11, que David reinou por 40 anos, e também em 1 Reis, capítulo 11, 42, que Salomão reinou também 40 anos. Uma vez mais, o número 40. Vemos Elias em 1 Reis 19, versículo 8, que jejuou por 40 dias. Vemos também Jona, em Jona capítulo 3, versículo 4, que foi avisar as pessoas de Nínive para se arrependerem, porque senão a cidade seria destruída dentro de 40 dias. E se formos ver no Novo Testamento, por exemplo, em Mateus 4, versículo 2, vemos que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, antes de ser tentado por Satanás. E também vemos em Atos capítulo 1, versículo 3, que Jesus foi visto pelos discípulos e vários outros crentes por 40 dias após a ressurreição, antes de ascender ao céu. E ele, durante esse período, falava acerca da mensagem dele, que era a mensagem, que era a boa nova do reino de Deus. E por isso, irmãos, vemos desde os dias de Noé até aos dias de Cristo, que o número 40 tem um significado especial na Bíblia. Mas o ponto interessante, irmãos, é que este dia das trombetas foi um período de que o Sr. Armstrong deu o seu último sermão antes de falecer em janeiro do ano seguinte. Quer dizer, que em janeiro do ano que vem ele fará 40 anos que faleceu. Mas quem era o Sr. Armstrong? O Sr. Armstrong era um servo de Deus, pura e simplesmente um servo de Deus, que Deus usou. E Deus, através dele, digamos assim, iniciou uma obra do tipo de Elias na era do fim. Porque lemos, irmãos, em Mateus capítulo 17. Vejamos então Mateus
capítulo 17. Aí está a história da transfiguração. E vamos ler então capítulo 17, a história da transfiguração. E 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Isto é nesta visão, nesta visão. Não quer dizer que Moisés e Elias tinham ressuscitado por causa disso, porque lemos que, por exemplo, até David ainda está morto e a sepultura de Moisés ainda está com eles, por isso Moisés ainda está morto, e assim também Elias. Mas nesta visão, houve esta transfiguração de Jesus e uma visão de que ele estava ao lado de Moisés e Elias. Então Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho. É uma voz, não está a dizer que era a voz do Pai, porque lemos que ninguém ouviu a voz do Pai, noutros versículos, mas foi uma voz, que foi uma instrução enviada pelo Pai, e bem possivelmente um anjo que deu esta voz, dizendo a instrução que o Pai tinha dado a ele, para dizer: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenham medo. Não tenham medo. Ora, aqui vemos nesta transfiguração que estavam 2 pessoas, Moisés e Elias. Moisés foi aquele servo de Deus que conduziu Israel para fora do Egito, a caminho da terra prometida. Elias, por outro lado, foi aquele que apontou o povo israelita ao verdadeiro Deus. Lemos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz: Se Deus é rei, se o Senhor é rei, é o Deus, segue o Senhor, segue Deus. Mas se Baal é o Deus, então segue o Baal. Mas vamos provar que Deus é Deus. Quem é que realmente é Deus? O Senhor. E por isso, Elias apontou o povo israelita para o verdadeiro Deus, e Moisés guiou o povo israelita para fora do Egito, a caminho da terra prometida. Vejam que Moisés basicamente teve uma responsabilidade, digamos assim, semelhante a um governante, a um rei, e Elias teve uma responsabilidade semelhante a um ministro, um pastor, um profeta, digamos assim, a um senhor. Por isso, quando Jesus Cristo diz que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é bem possível que Moisés venha a ser o líder dessa secção do governo com os reis, e Elias venha a ser o líder dessa secção do governo dos senhores. Isso é simplesmente uma possível especulação. Não estou a dizer que vai definitivamente ser assim, mas é uma boa possibilidade. Mas, continuando agora a ler aqui, em Mateus capítulo 17, e depois diz assim, Mateus 17, versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Elias, eles viram Elias ali, e nesta visão, e Jesus respondendo disse:
Em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, vê-se aqui que o Elias que Jesus Cristo mencionou, que já veio, era o João Batista. Mas no versículo 11 diz, em verdade, Elias virá primeiro, antes da vinda de Cristo, e restaurará todas as coisas. Mas precisamos de entender o que é que significa restaurar todas as coisas. Porque quem é que vai restaurar ou estabelecer o reino de Deus na terra? Está claro que não é Elias, que é Jesus Cristo. Vejam brevemente em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 15. Apocalipse, capítulo 11. Está aqui a falar do sétimo anjo, com a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Isto é, quando Jesus Cristo vier, à última trombeta, ele então vai reinar e vai tomar posse dos reinos deste mundo. E depois lemos também no versículo 18 que as nações se iraram, então é o período que o tempo dos mortos para serem julgados, o tempo de dar o galardão aos servos de Deus e o tempo de Jesus Cristo destruir os que destroem a terra. Por isso, vemos que quando Jesus Cristo vier, ele vai restaurar certas coisas que Elias, que veio antes, não restaurou. E por isso é preciso entender no contexto o que é que está a dizer aqui quando diz que Elias vai restaurar todas as coisas. Porque muitas das coisas dos governos, das nações e das situações deste mundo vai ser Cristo que vai restaurar, não é Elias. Vejam também em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e 16. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e 16. Lemos aqui, quando Cristo vier, da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo virá para a terra para reinar com uma vara de ferro. E lemos também em Isaías capítulo 2, começando no versículo 3, Isaías capítulo 2, começando no versículo 3, Isaías 2, começando no versículo 3, diz: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Então, isto vai ser no milénio, depois de Jesus Cristo ter vindo à terra e ter estabelecido o governo de Deus na terra, que os povos vão dizer: olha, vamos à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E por isso há certas coisas que as pessoas ainda vão ter que aprender à vinda de Cristo. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações. Jesus Cristo vai julgar entre as nações. Como lemos, vai governar com uma vara de ferro ou de aço. E repreenderá muitos povos. E eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isto vai ser paz, vai ser restaurada quando Jesus Cristo vier. Ele vai governar as nações. E diz assim: ele repreenderá muitos povos. E por isso, a restauração final de todas as coisas claramente vai ser
por Jesus Cristo. E também vemos em Atos, capítulo 3, versículo 20. Atos, capítulo 3, versículo 20 a 21. Atos, capítulo 3, versículo 20 a 21, e diz assim: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Quando Jesus Cristo vier, é que vai ser o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, precisamos de entender que quando diz que o profeta Elias, como lemos em Mateus 17, versículo 11, que Elias virá e restaurará todas as coisas. Que coisas é que está a falar especificamente? Ora, vimos que Elias representava a situação em que Elias apontou a nação para o verdadeiro Deus, e por isso a restauração de Elias é uma de apontar para o verdadeiro Deus, para o verdadeiro caminho da vida, para a verdadeira adoração, em vez desta falsa religiosidade deste mundo. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, Lucas capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, e diz assim: E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A responsabilidade de Elias é de preparar um povo, isto é, começar a apontar o caminho de Deus, começar a pregar a boa nova do reino de Deus, para as pessoas se começarem a arrepender. Infelizmente, não se vão arrepender todas hoje, mas sabemos que durante o período da grande tribulação, muitos se arrependerão. E por isso está a preparar este povo para estar disposto, para estar maleável quando Jesus Cristo vier. E por isso o trabalho, diz aqui, no espírito e poder de Elias, é um trabalho de restaurar o verdadeiro entendimento de quem é Deus, que inicialmente é feito, ou foi feito, pela obra do servo de Deus, Sr. Armstrong, que está hoje em dia a ser feito pela Igreja de Deus Unida, e que finalmente será feita pelas duas testemunhas. É uma obra, não é uma só pessoa, mas é uma obra, um grupo de pessoas que estão a fazer esta obra no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter os corações dos pais aos filhos e rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, pronto para o mundo da manhã. Um povo humilde, maleável, pronto para receberem e começarem a viver debaixo de Jesus Cristo. Sim, haverá outras pessoas que não vão estar prontas para isso e que estarão no mundo da manhã, no milénio, mas está a preparar um povo, uma certas pessoas, para poderem ser governadas como seres humanos a crescerem no mundo da manhã, no milénio. Ora, por isso, então, hoje em dia, mais ou menos durante este período, agora durante estes 3 meses, vemos aqui que estamos a completar 40 anos
após o falecimento deste servo de Deus, que começou, digamos assim, esta obra no espírito e poder de Elias, que nós temos continuado a seguir e que um dia as duas testemunhas vão completar. E por isso, tem algum significado importante que estamos agora neste período final destes 40 dias? Está claro que não sei, mas é bem possível, porque 40 tem sido um período de provação e teste e por isso merece uma certa consideração. E por isso a pergunta que eu tenho é, então estes 40 anos, desde o falecimento do Sr. Armstrong até nós, estamos proximamente completando agora 40 anos, vamos completar 40 anos em janeiro do ano que vem, então estes 40 anos têm sido um período de preparação para a Igreja, um período de podar a Igreja, digamos assim, como podar uma árvore, de teste e provação, preparando a noiva, e então será agora o tempo de que precisamos de analisar e ver, então estamos prontos como a noiva? Porque, irmãos, os acontecimentos mundiais vão acelerar terrivelmente durante estes dias. Até hoje, uma grande quantidade de membros das Nações Unidas saíram da Assembleia quando o presidente de Israel deu a sua palestra. Irmãos, estes são tempos muito difíceis que estamos a ver. E por isso, durante estes 40 anos, vimos ou tivemos uma oportunidade, digamos assim, de, como um grupo, como a Igreja, como um grupo, de nos preparar. Preparar para quê? Preparar para quê? Ora, vejam em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7. E aqui lemos: E ouvi uma outra, como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Já reina. Isto é imediatamente após a última trombeta. Então temos aqui este período que segue isto imediatamente. E diz, ele já reina. E por isso diz, regozijemos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. A sua esposa, a esposa do Cordeiro, são as pessoas fiéis a Deus. São os verdadeiros cristãos, os verdadeiros membros do corpo espiritual de Cristo, da Igreja de Deus, que é um organismo espiritual. E aqui diz, a sua esposa se aprontou. Então, o que é porque estamos a preparar agora? Estamos a preparar-nos para as bodas do Cordeiro. E a pergunta é, estamos prontos? Porque, da maneira que eu vejo as situações no mundo, estamos praticamente em cima da hora. E depois diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Não está a dizer aqui que são as suas autojustiças, porque não devemos ter alta justiça, como lemos em Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. As pessoas são zelosas, mas estão a tentar
ser autojustos ou por a sua autojustiça, em vez de se submeterem à justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É humildemente acreditarmos em Deus e por isso fazermos a vontade do Pai, a instrução do que Ele nos diz. E então isso faz com que a justiça de Deus seja imputada em nós, que os nossos pecados sejam perdoados, como lemos em Romanos capítulo 4, versículos 3 a 8. Deixe-me pôr isto tudo de outra maneira, irmãos. Vou explicar assim de outra maneira. Nós somos chamados, sim? João 6, 44 diz: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga a mim, que nos chama. Mas somos chamados para quê? Somos chamados para quê? Agora vamos ver uma parábola que está em Mateus capítulo 22. E esta parábola em Mateus 22 é a parábola desta, digamos assim, das bodas e desta, digamos assim, desta refeição. E lemos aqui: então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E eles não quiseram vir. Quantas pessoas é que têm estado a ser chamadas? E quantas é que estão a responder à chamada? Infelizmente, irmãos, muito poucos. Porque não querem vir. Querem ficar no mundão. Não querem mudar o seu modo de vida. E depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Venham ou vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Olha, eu tenho os meus problemas na vida, tenho estes problemas enormes na minha vida, não estou a dizer que não tenho, problemas enormes, enormíssimos na vida. Ou, olha, vou trabalhar, não quero fazer isto. Ou cansaram-se, estão cansados de, o caminho é muito difícil, eu tenho que tomar cuidado disto, daquilo, daquilo outro. Lembram-se de Lucas 14? Se você não aborrecer os seus pais e filhos, etc., etc., não pode ser meu discípulo. Temos que ter as prioridades corretas. E depois disso, temos que carregar a nossa cruz. Todos nós temos uma cruz, irmãos. Não é fácil, temos uma cruz. Mas, continuando a ler aqui a parábola, no versículo 6, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Sim, alguns profetas e servos de Jesus Cristo foram assassinados. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Simbolizando os israelitas, a maioria dos israelitas não eram dignos. Vai, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. Isto é, vai convidar para as bodas os gentios. E os servos saindo pelos caminhos juntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Sim, alguns se arrependeram e chegaram lá. E aqui vê-se esta chamada. E depois, continuando a ler, e o rei, entrando para ver os convidados, viu-lhe um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ficou calado, não teve nada a dizer. Porque pessoas pensam: olha, vamos entrar no reino de Deus sem obedecer a Deus.
sem ser fiéis, sem acreditar em Deus. E lembre-se que acreditar diz fazer o que Deus diz para nós fazermos, é acreditar no que Ele diz. E então esse não teve palavras. Aqui está, é uma analogia a dizer que não podemos entrar, pensando que podemos entrar, mas não podemos entrar se não estivermos, como diz aqui, com roupas limpas. E depois continua então no versículo 13. Disse então o rei aos seus servos, isto é, aos anjos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isto é, levem esta pessoa para o lago de fogo, o Guiena. Sim, algumas pessoas sabiam a verdade, mas não obedeceram, pensando que poderiam entrar no reino de Deus sem ter uma roupa limpa. E depois diz no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos. Então são chamados para quê? Para as bodas. Voltando então a Apocalipse capítulo 19, onde estávamos há pouco. Apocalipse capítulo 19. Vamos então ler de novo. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 a 9. E diz assim, vai falar desta voz, e a esposa se aprontou, e depois tiveram o linho fino do vestido, e disse, no versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, a que é que somos chamados? Somos chamados às bodas do Cordeiro, para sermos parte deste governo inicial de Jesus Cristo, governando com Jesus Cristo, ao início do mundo amanhã, para sermos, digamos assim, a sua esposa. Isto é, para trabalharmos com Ele juntos, como um, sendo um, como Ele e o Pai são um. E por isso, pomos isso em conjunto com Apocalipse 17, versículo 14, e está a falar aqui quando Jesus Cristo vem e estas nações estão a lutar iradas contra Jesus Cristo. Diz assim, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e vencerão os que estão com Ele. Quem são esses? Chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. Chamados, depois são eleitos porque responderam à chamada, foram batizados e fizeram este compromisso e por isso receberam o Espírito Santo de Deus. Após este compromisso, irmãos, não é só aceitar Jesus Cristo. Não é só aceitar Jesus Cristo. É um compromisso de viver um caminho e de submeter e viver e responder a esta chamada. E ser fiéis até ao fim. As pessoas pensam, olha, ele aceitou Jesus Cristo no momento da morte, por isso o quê? Não teve a oportunidade de demonstrar caráter. Não desenvolveu caráter, não teve a oportunidade de mostrar fidelidade. Por isso, não é só aceitar Jesus Cristo, é ter caráter provado pelo caminho da vida, vencendo dificuldades, muitas dificuldades duras. E por isso não é só uma maneira de conduzir,
que eu sou cristão, eu amo a Jesus e dei o meu coração e aceitei Jesus Cristo. Isso não chega, irmãos. Não é suficiente. Há muito mais que isso. Aliás, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, dá-nos uma indicação do que é a verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, está a enganar o seu coração, está iludido. Precisamos ter cuidado com o que sai da boca, em primeiro lugar. Irmãos, como é que estamos a tratar as outras pessoas? Como é que estamos a replicar, a demonstrar, a aplicar na nossa vida a graça que Deus nos dá e nós estamos a demonstrar a mesma graça para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, porque, ao fim de contas, a obra no espírito e poder de Elias a trazer os pais com os filhos e os filhos por pais, a trazer esta união na família. Estamos a falar de uma família, da família de Deus. E por isso, se nós não estamos a praticar isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, diz, esta religião pura e imaculada para com Deus e Pai é visitar aqueles que têm dificuldades. Por exemplo, órfãos, viúvas, doentes. Ter cuidado, ter amor para com estas pessoas. Nas dificuldades que têm, nas tribulações que têm. Sim, dá aqui o exemplo de órfãos e viúvas, mas não é só órfãos e viúvas que têm grandes dificuldades hoje em dia. Há outros também. Outros que talvez sejam órfãos espirituais, que foram abandonados por causa da crença que eles quiseram seguir a Cristo e viver este caminho e foram completamente abandonados pelo resto da família. E guardar-se incontaminado do mundo. Por isso vemos aqui 3 coisas. Primeiro, cuidado com tratamos os outros. Temos a graça de Jesus Cristo na maneira como tratamos os outros, a graça de Deus. Segundo, estamos a cuidar daqueles com grandes dificuldades e demonstrarmos carinho e amor para com eles, misericórdia. E em terceiro, estamos a manter incontaminados do mundo. Por exemplo, das paixões deste mundo, por exemplo, das politiquices deste mundo. Porque hoje em dia, irmãos, vê-se cristãos envolvidos na política. Completamente envolvidos na política. E quando digo cristãos, eles dizem, olha, estamos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, estão a pregar o Evangelho acerca da pessoa de Cristo, mas não estão a pregar a mensagem que Jesus Cristo trouxe, que é a boa nova do reino de Deus. Sim, a mensagem de Jesus Cristo é o que Ele fez por nós, isso é correto. Mas, além disso, é a mensagem que Ele pregou, que é o governo de Deus a reinar na terra para trazer paz a este mundo. Irmãos, precisamos ter cuidado de não estarmos contaminados com este mundão, particularmente com a politiquice deste mundo. Sim, há muitas pessoas que são pessoas muito boas, não estou a dizer mal disso, mas estão a misturar uma mescla de religião com politiquice do mundão. Precisamos estar separados, santificados do mundo, incontaminados deste mundo. Por isso, irmãos, como é que estamos a andar? Como é que está, digamos assim, o nosso cartão a ver, digamos assim, como se você tivesse um cartão e tivesse a examinar-se a si próprio, dizer, olha, como é que vocês estão a fazer aqui, como estão a fazer aquilo, como estão a fazer aquilo, como é que estou a
a andar nestas coisas todas? Como trato os outros? Como tenho cuidado e carinho pelos outros que estão a sofrer? E como é que estou separado do mundão? Porque pode ser que eu esteja separado do mundão, mas não tenho cuidado com as pessoas que estão a sofrer. Não tenho um coração macio para com essas pessoas. Ou pode ser que eu trato as pessoas assim, digo coisas às pessoas que pode ser verdade, mas são ditas de uma maneira como se fosse um chicote. E por isso temos de dizer a verdade com amor. Com amor. E por isso, então, como é que estamos a andar? Vejam em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E diz assim: somente deveis comportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Conforme a boa nova de Jesus Cristo. Que é a boa nova do que Ele nos disse e do que Ele nos dá. Sim, a boa nova acerca do que Ele fez, mas a boa nova da mensagem que Ele nos deu. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, quer dizer, vocês têm que se comportar dignamente, conforme esta boa nova que Deus nos dá, seja à frente de pessoas ou as pessoas não estão a ver, às escondidas, ausentes. Para que estejam sempre no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé, por esta esperança, por esta fé, esta confiança de que vai acontecer. Temos esperança e temos fé. Acreditamos que vai acontecer, que é verdade, esta fé do Evangelho. E por isso, irmãos, como é que estamos a portar? Como diz aqui, deveis portar-vos dignamente. Estamos a comportar dignamente? Perdão. Vejam também em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isto que estamos a fazer, irmãos? Estamos a andar dignamente diante do Senhor? E depois vejam também em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, estamos a santificar-nos ao Senhor? Estamos as nossas obras, que é uma questão do nosso coração, a nossa conduta, a nossa maneira de atuar, está a refletir a imagem de Jesus Cristo do nosso coração? As nossas ações estão a dar glória a Deus? Por isso, sim, santificar ao Senhor. E por isso, devemos dar glória a Deus. Estamos a ser um grande exemplo de serviço aos outros, como Cristo nos serviu a nós. E depois diz no versículo, mesmo no versículo, e estáis sempre parados para responder. Nós
estamos a estudar a Bíblia e a meditar a Bíblia para estarmos preparados a responder quando as pessoas vão perguntar por causa do nosso exemplo. E depois diz assim, com mansidão e temor. Vamos então responder e demonstrando graça e gentileza e respeito a Deus e aos outros, da maneira como Deus nos trata, para tratarmos os outros do mesmo modo. E depois diz, tendo uma boa consciência, no versículo 16. Temos uma boa consciência perante Deus, quer dizer que no coração estamos realmente a fazer o mesmo no coração, espiritualmente, no espírito, é a mesma coisa que estamos a apresentar por fora, ou somos hipócritas. E por isso precisamos ter boa consciência, isto é, não somos hipócritas, não somos hipócritas. Para que aquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Temos que nos conduzir corretamente. Porque melhor é o que padece fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Vai haver sofrimento. Todos vão ter dificuldades, irmãos. Todos. Todos. E temos que andar para a frente sem medo, com completa fé em Deus e ter fé e confiança que Deus nos vai ajudar, seja em que for. Seja em que for. Não devemos ter vergonha do caminho que estamos a seguir, como Marcos, capítulo 8, 35 a 38, diz, não devemos ter vergonha, mas é que o resultado final, se fizermos isto, é que esses malfeitores vão ficar confundidos. Vão ser, digamos assim, vão estar envergonhados da calúnia ou da difamação que eles estão a dar a vocês. Se não for agora, quando Cristo vier. E por isso, irmãos, como lemos ao início em Jeremias 17, versículo 10, o nosso coração é enganoso, lemos no versículo 9, e no versículo 10, Deus busca, analisa, examina o seu coração. E depois em Jeremias 10, versículo 23, e quero ler esta secção, Jeremias 10, versículo 23, Jeremias 10, versículo 23, Jeremias 10, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirige os seus passos. Nós estamos a orar, a dizer a Deus, Deus, eu sei que eu falho, eu sei que não estou a fazer as coisas sempre 100% bem, e depois por isso diz no versículo 24, corrige-me, castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, corrige-me, ajusta a minha conduta. Não é castigar assim, de uma maneira dura, mas com juízo, isto é, com misericórdia. Justiça, misericórdia e fé. Os pontos principais da lei. Por isso, com misericórdia, não na tua ira. Por isso, corrige-me, Pai. Corrige-me com amor. Eu não sei o caminho, Pai, mas ajuda-me para que não seja reduzido a nada. Ajuda-me com misericórdia para eu seguir o teu caminho. Porque, irmãos, os dias estão-se esgotando. Os dias estão-se esgotando. Temos pouco tempo. E então vejam Salmo 25, por gentileza. Salmo 25, começando no versículo 4.
Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois, tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor.